Entre a terra e o céu. Capítulo 10. Preciosa conversação. Blandina, que parecia bastante versada nas questões da infância, associando-se à conversação que Clarencio desenvolvia, considerou com interesse. Efetivamente, a lei é invariável. Contudo, a criança desencarnada muitas vezes é problema aflitivo. Quase sempre dispõe de afeiçoados que a seguem de perto, amparando-lhe o destino. Entretanto, tenho observado milhares de meninos que, pela natureza das provações em que se envolveram, sofrem muitíssimo à espera de oportunidades favoráveis para a aquisição dos valores de que necessitam. O caso de Júlio não é para mim dos mais dolorosos. Tenho visitado departamentos de reajustes em que se demoram irmãos nossos, arrancados à carne, violentamente, como frutos verdes da árvore em que se desenvolvem. Processos de mente enfermiça que só abençoadas estações regenerativas na carne conseguem curar. Poderíamos receber de sua experiência alguns exemplos objetivos? São muitos. Temos para demonstração mais prática os absurdos da megalomania intelectual. Há pessoas na Terra que não se acautelam contra os desvaios da inteligência e fazem da astúcia e da vaidade o clima que respiram. Insistem na inércia do coração, abominam o sentimento elevado que interpretam por pieguismo e transformam a cabeça num laboratório de perversão dos valores da vida. Não cuidam senão dos próprios interesses. Não amam senão a si mesmos. Não percebem, contudo, que se ressecam interiormente e nem imaginam os resultados cruéis da celebração para o mal. Frequentemente, na luta mundana, avultam na condição de dominadores poderosos, com vastíssimo potencial de influência sobre amigos e adversários, conhecidos e desconhecidos, mas esse êxito é ilusório. Caem sobre o aguante da morte com grande alívio dos contemporâneos e passam a receber-lhe as vibrações de repulsa. Semelhantes criaturas, naturalmente, são vítimas de si mesmas e sofrem os mais complicados desequilíbrios mentais. Depois de períodos mais ou menos longos de purgação, após a transição da morte, voltam à carne, necessitados de silêncio e solidão, para se desvencilharem dos envoltórios inferiores em que se enredaram, assim como a semente precisa do isolamento na cova escura para desintegrar os elementos pesados que a constringem para novo desabrochar. Imaginemos que a terra se recusasse a auxiliar as sementes que esperam reviver. O solo expulsá-las-ia, e em vez dos germens libertados para a vitória da plantação, teríamos tão somente pérolas secas, em aflitiva inquietude, desorientando a lavoura. Em verdade, a maioria das mães é constituída por sublime falange de almas nas mais belas experiências de amor e sacrifício, carinho e renúncia, dispostas a sofrer e a morrer pelo bem-estar dos rebentos que a providência divina lhes confiou às mãos tenras e devotadas. Contudo, há mulheres cujo coração ainda se encontra em plena sombra. Mais fêmeas que mães jazem obcecadas pela ideia do prazer e da posse, e, despreocupando-se dos filhinhos, lhes favorecem a morte. O infanticídio inconsciente e indireto é largamente praticado no mundo. E como o débito reclama resgate, as delongas na solução dos compromissos assumidos acarretam enormes padecimentos nas criaturas que se submetem aos choques biológicos da reencarnação e veem prejudicadas as suas esperanças de quitação com a lei. Mas a lei não traçará princípios inamovíveis? Pretenderá a irmã dizer que uma criança pode desencarnar fora do dia indicado para sua libertação? Sim, sem dúvida.
há um programa estruturado na espiritualidade para nossas tarefas humanas. Entretanto, pertence-nos a condução dos próprios impulsos dentro delas. Em regra geral, multidões de criaturas cedo se afastam do veículo carnal, atendendo a serviços de socorro e sublimação. Mas, em inumerosas circunstâncias, a negligência e a irreflexão dos pais são responsáveis pelo fracasso dos filhinhos. Aqui, recebemos muitas solicitações de assistência, a benefício de pequeninos ameaçados de frustração. Temos irmãs que, por nutrirem pensamentos infelizes, envenenam o leite materno, comprometendo a estabilidade orgânica dos recém-natos. Vemos casais que, através de rixas incessantes, projetam raios magnéticos de natureza mortal sobre os filhinhos tenros, arruinando-lhes a saúde. E encontramos mulheres invigilantes que confiam o lar a pessoas ainda animalizadas, que, à cata de satisfações doentias, não se envergonham de ministrar hipnóticos a entezinhos frágeis, que reclamam desvelado carinho. Em algumas ocasiões, conseguimos restabelecer a harmonia, com a recuperação desejável. No entanto, muitas vezes somos constrangidas a assistir ao malogro de nossos melhores propósitos. Nesses casos, interferi buscando maiores esclarecimentos. Blandina, porém, percebendo minha indagação íntima, adiantou. Nesses casos, ainda e sempre, a lei é invariável. As provas e tarefas sofrem dilação no tempo, mas serão cumpridas, afinal. Aquilo que não se realiza num século pode efetuar-se em outro. Nessa boa vontade e nossa aplicação aos desígnios divinos, podem abreviar qualquer espécie de serviço. Quem persiste na direção do bem, mais cedo atinge a vitória. É com um formoso sorriso que lhe bailava na semblante juvenil, acrescentou. Não vale fugir a responsabilidades, porque o tempo é inflexível e porque o trabalho que nos compete não será transferido a ninguém. Hilário, que acompanhava a conversação com extremo interesse, considerou. Antigamente, na Terra, conforme a teologia clássica, suponhamos que os inocentes, depois da morte, permaneciam recolhidos ao descanso do limbo, sem a glória do céu e sem o tormento do inferno. E nos últimos tempos, com as novas concepções do espiritualismo, acreditávamos que o menino desencarnado retomasse de imediato a sua personalidade de adulto. Em muitas situações, é o que acontece quando o espírito já alcançou elevada classe evolutiva, assumindo o comando mental de si mesmo, adquire o poder de facilmente desprender-se das imposições da forma, superando as dificuldades da desencarnação prematura. Conhecemos grandes almas que renasceram na Terra por brevíssimo prazo, simplesmente com o objetivo de acordar corações queridos para a aquisição de valores morais, recobrando, logo após o serviço levado a efeito, a respectiva apresentação que lhes era costumeira. Contudo, para a grande maioria das crianças que desencarnam, o caminho não é o mesmo. Almas ainda encarceradas no automatismo inconsciente acham-se relativamente longe do autogoverno. Jazem condutas pela natureza, à maneira das criancinhas no colo maternal. Não sabem desatar os laços que aprisionam os rígidos princípios que orientam o mundo das formas, e por isso exigem tempo para se renovarem no justo desenvolvimento. É por esse motivo que não podemos prescindir dos períodos de recuperação para quem se afasta do veículo físico, na fase infantil, de vez que, depois do conflito biológico da reencarnação ou da desencarnação, para quantos se acham nos primeiros degraus da conquista do poder mental, o tempo deve funcionar como elemento indispensável de restauração. E a variação desse tempo dependerá da aplicação pessoal do aprendiz à aquisição de luz interior, através do próprio aperfeiçoamento moral. Encantava-nos a posição clara e simples de nossa interlocutora, cujo palavras tangia com tanta facilidade graves problemas da vida. Em suas fórmulas verbais singelas e acessíveis penetrávamos inquietantes da puericultura. Blandina sabia associar
a compreensão e a graça, instruindo-nos com discernimento. Comovido diante das anotações que lhe definia a valiosa posição cultural, ponderei. Usando semelhantes apontamentos, podemos entender com mais segurança os processos dolorosos da enfermidade congenitais e da moléstia insidiosas que assaltam a meninice do mundo. Sempre fui possuído de aflitivo assombro à frente da mongolismo e da epilepsia, da encefalite letárgica e da meningite, da lepra e do câncer, na tenra organização infantil. E que dizer dos desastres irremediáveis, dos desastres que arrebatam adoráveis flores do lar, deixando inconsoláveis pais e mães? Por vezes numerosos, procurei resposta às terríveis inquirições que nos atormentam, perante corpinhos dilacerados, nos hospitais de sangue, sem conseguir ausentar-me do escuro labirinto. Sim, as reparações nos martirizam na carne, mas sem elas não atingiríamos o próprio reajustamento. Cada qual de nós renasce na terra, a exprimir na matéria densa o patrimônio de bens ou males que incorporamos aos tecidos sutis da alma. A patogenia, na essência, envolve estudos que remontam ao corpo espiritual para que não seja um quadro de conclusões falhas ou de todo irreais. Voltando à Terra, atraímos os acontecimentos agradáveis ou desagradáveis, segundo os títulos de trabalho que já conquistamos ou conforme as nossas necessidades de redenção. A carne, de todo modo, em muitas circunstâncias não é apenas um vaso divino para o crescimento de nossas potencialidades, mas também uma espécie de carvão milagroso, absorvendo-nos os tóxicos e resíduos de sombra que trazemos no corpo substancial. Reparei então com mais insistência a figura suave de Blandina. Por que se dedicar a ela assim a trabalhos tão complexos? Não seria mais justo ouvir aquelas conversações nos lábios da simpática Mariana, que ali se achava junto de nós em sua posição de matrona respeitável? Exterminei os meus pensamentos, perguntando com discrição à jovem o porquê de grave tarefa de que se incumbia. Blandina apagou a luz do sorriso que tornava o semblante como flor aberta que se fecha de súbito. Pesado silêncio pairou no recinto, mas generosa e simples adoçou a expressão fisionômica e falou quase conselheiral. Fui casada em minha última existência e somente há 3 anos terrestres me vejo, de novo, na vida espiritual. Não pude acariciar um filhinho em meus sonhos de recente de mulher, mas hoje sei que preciso reeducar-me no amor de mãe, consoante os débitos que contraí no passado. Realmente sinto grande afeição pelas crianças, contudo, tenho igualmente enormes dívidas morais para com elas. O assunto descambava para um círculo particular que devia ser sagrado aos nossos olhos. Por isso mesmo, Clarencio fez mudo sinal para mim e a conversação foi canalizada para outro rumo. Comissão de Artes Regional Nordeste, Comissão de Artes.